Vovó, por que o relógio parou se eu ainda estou aqui? Perguntou o pequeno Tiago, com a voz fraquinha, enquanto apertava contra o peito um velho relógio de bolso quebrado. Naquela manhã gelada de Curitiba, o menino de apenas 9 anos sentia o coração falhar mais uma vez, como se o mecanismo dentro de seu peito estivesse tão cansado quanto as engrenagens enferrujadas daquela relíquia. Mercedes, vendo o neto pálido sob o cobertor puído, sentiu um nó na garganta que nenhuma oração parecia capaz de desatar. Ela não sabia, mas as palavras do neto eram o prelúdio de uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Assista a essa história até o final, porque o que essa mulher simples descobriu vai te mostrar que, às vezes, a justiça demora, mas ela chega de formas que ninguém consegue prever. Depois não esquece de me contar nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se esse relato tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto muito com você para continuarmos trazendo essas lições de vida. O vento cortante do outono curitibano parecia atravessar as paredes da pequena casa de fundos em Almirante Tamandaré. Mercedes, uma mulher de 62 anos com o rosto moldado por décadas de sol e trabalho pesado, ajeitou o cachecol de lã no pescoço antes de sair. Suas mãos eram grossas, marcadas pelos produtos químicos de limpeza que usava há mais de 40 anos, mas seus olhos ainda guardavam uma doçura que a dureza da vida não conseguiu apagar. Ela era viúva, e desde que o filho partiu cedo demais, Tiago era sua única razão para continuar acordando às 4 da manhã. Ela caminhava até o ponto de ônibus sob um céu cor de chumbo. O trajeto até o bairro Batel era longo, mas necessário. Mercedes era a funcionária mais antiga da construtora Lira, um império de vidro e aço que dominava a paisagem urbana. Para os executivos que passavam por ela nos corredores, Mercedes era apenas parte da mobília, uma sombra de uniforme azul que fazia as manchas de café desaparecerem como num passe de mágica. Mas ela via tudo. Ela ouvia tudo. O fundador da empresa, o falecido Dr. Augusto Lira, era um homem diferente. Ele costumava parar para tomar um café com Mercedes na copa, perguntando sobre sua vida e sobre o neto. Ele dizia que a base de qualquer prédio não era o concreto, mas a honestidade das pessoas que o mantinham de pé. Antes de falecer, meses atrás, o Dr. Augusto chamou Mercedes em sua sala e, com as mãos trêmulas, entregou a ela um pequeno saquinho de veludo. Se o prédio ficar escuro demais, Mercedes, use isso para trazer a luz de volta. Ele sussurrou. Dentro do saquinho havia uma chave de latão antiga, pesada e cheia de segredos. Mercedes nunca entendeu o significado daquelas palavras e guardou a chave costurada no forro de seu casaco, como um amuleto. Mas, com a morte do velho patrão, a escuridão não demorou a chegar. O genro do atual presidente, um homem chamado Ricardo, assumira a gerência de operações. Ricardo era o oposto do Dr. Augusto. Ele não via pessoas, via números. E números, para ele, eram descartáveis. Naquela segunda-feira específica, o clima dentro da construtora estava tenso. Ricardo andava de um lado para o outro, sempre cercado de pastas e conversando baixo ao telefone. Mercedes, enquanto encerava o mármore do corredor da presidência, notou que ele saiu da sala de arquivos com uma expressão de pânico, carregando documentos que pareciam estar sendo escondidos sob o paletó caro. Ela abaixou a cabeça, tentando ser o mais invisível possível, mas Ricardo parou e a encarou com um desprezo que fez o sangue dela gelar. "O que você está olhando, velha?" Ele rosnou, a voz ecoando pelo hall de entrada, onde outros funcionários começavam a chegar para o expediente. Mercedes não respondeu, apenas continuou seu trabalho, mas o destino já tinha traçado um plano cruel para aquela manhã. Minutos depois, no meio do saguão principal, diante de diretores e estagiários, Ricardo interrompeu o passo. Ele olhou para o balde de água suja que Mercedes usava para passar pano no chão. Com um movimento deliberado e cruel, ele chutou o balde. A água cinzenta se espalhou pelo tapete persa e molhou os pés de Mercedes, ensopando seus sapatos velhos. O barulho do plástico batendo no chão fez todos pararem. "Olha a sujeira que você fez!" gritou Ricardo, embora o culpado fosse ele.
Mercedes, com toda a dignidade que lhe restava, ajoelhou-se para tentar recolher a água com um pano. Foi nesse momento que Ricardo disparou as palavras que pretendiam aniquilá-la. Você não passa de um lixo, Mercedes, e lixo a gente descarta antes que comece a feder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu. Ricardo então tirou um relógio de ouro do bolso, um modelo de luxo que todos sabiam ser de sua coleção pessoal. E antes que Mercedes pudesse reagir, ele chamou a segurança. Revistem o armário dela agora mesmo. Eu dei falta desse relógio e tenho certeza de que essa rata o escondeu lá. Mas isso era só o começo de um pesadelo planejado. Ricardo já havia plantado a prova. 10 minutos depois, os seguranças voltaram com o relógio, alegando tê-lo encontrado dentro da bolsa de Mercedes, entre seu pote de marmita e o remédio de coração de Tiago. O golpe foi certeiro. Demissão por justa causa, por roubo. Mercedes foi escoltada para fora do prédio, sob olhares de pena e julgamento, sem direito a nada, nem mesmo ao tempo de pegar suas coisas. Enquanto caminhava em direção à saída, humilhada e com as pernas tremendo, Mercedes sentia o peso do mundo. Como ela compraria os remédios de Tiago? Como pagaria o aluguel da casinha em Tamandaré? Mas enquanto passava pela porta giratória, sua mão tocou o volume no forro do casaco. A chave de latão ainda estava lá, e no fundo de sua sacola de pano havia algo que ela havia recolhido da lixeira da presidência pouco antes do incidente. Fragmentos de papéis triturados e algumas fotografias antigas que Ricardo pensou ter destruído. Ao chegar em casa, Mercedes encontrou Tiago sentado à mesa, desenhando com um toco de lápis. Ele olhou para a avó e percebeu o rastro de lágrimas no rosto dela. Vovó, o relógio ainda não voltou a andar, mas eu desenhei o lugar onde o tempo está guardado, disse o menino estendendo um papel. Mercedes paralisou. O desenho de Tiago não era uma casinha ou um animal. Era uma estrutura complexa, um prédio antigo com janelas em arco, que ela reconheceu imediatamente. Era o antigo depósito da construtora Lira, um prédio desativado no centro da cidade, que todos diziam estar vazio e condenado. Mas havia algo naquela criança que Mercedes não conseguia entender. Tiago nunca tinha ido àquele lugar. Como ele poderia saber os detalhes da fachada e a posição exata de uma porta lateral que ficava escondida por trepadeiras? O que ele disse em seguida a deixou em choque. O homem de barba branca me mostrou no sonho. Ele disse que você tem a chave. Mercedes sentiu um soco no estômago. O homem de barba branca só podia ser o Dr. Augusto. Ela sentou-se à mesa e começou a espalhar os pedaços de papel que trouxera da empresa. Eram pedaços de fotos polaroides. Ao juntar 2 fragmentos, ela viu a imagem de Ricardo conversando com homens de aparência suspeita, em frente a uma obra que ela sabia ser um projeto público da prefeitura. Em outra foto, havia um documento com a assinatura do Dr. Augusto, mas algo parecia errado. A data era de um dia após o seu falecimento. Ela achou que estava tudo resolvido, que bastava levar aquilo à polícia. No entanto, ela não poderia estar mais enganada. Ricardo não era apenas um gerente arrogante. Ele era a ponta de um iceberg de corrupção que envolvia nomes muito maiores. E agora que ele a havia descartado, ele não pretendia deixá-la em paz. Naquela mesma noite, enquanto o frio de Curitiba apertava, um carro preto de vidros escuros estacionou em frente à humilde casa de Mercedes, em Almirante Tamandaré. O motor permaneceu ligado, enviando uma fumaça branca para o ar gelado. Mercedes observava pela fresta da cortina, o coração batendo tão descompassado quanto o do neto. Ela sabia que Ricardo estava vindo atrás do que ela poderia ter visto. A situação de Tiago piorou durante a madrugada. A falta de ar tornou-se mais frequente e Mercedes percebeu que o estoque de oxigênio e os remédios caros durariam apenas mais alguns dias. Sem o plano de saúde da empresa, que fora cortado instantaneamente após a demissão por justa causa, ela estava de mãos atadas. Eu vou cuidar de você, meu amor, ela sussurrou, beijando a testa suada do neto. Eu vou dar um jeito. Mas a verdade é que as opções estavam se esgotando. Foi então que ela se lembrou de um antigo segurança da Lira, o Sr. Onofre,
um homem que trabalhava lá há tanto tempo quanto ela e que sempre foi leal ao Dr. Augusto. Se havia alguém que conhecia os segredos daqueles corredores e do depósito antigo, era ele. No dia seguinte, Mercedes arriscou tudo. Ela deixou Tiago sob os cuidados de uma vizinha de confiança e pegou o ônibus de volta ao centro. Ela precisava encontrar Onofre antes que Ricardo fizesse seu próximo movimento. O que ela não esperava era que o próprio Ricardo já estivesse movendo suas peças no tabuleiro. Ele havia contratado um advogado agressivo para abrir um processo contra Mercedes, alegando que ela não tinha condições psicológicas ou financeiras de manter a guarda do neto, usando a acusação de furto como prova de seu mau caráter. Ameaçar tirar Tiago dela era o golpe final. Ricardo queria que ela se sentisse tão pequena, tão esmagada, que entregasse qualquer coisa que tivesse encontrado nos arquivos. Ele achava que uma faxineira de 62 anos não teria forças para lutar contra um gigante de concreto. Mas ele esqueceu de um detalhe. O lixo que ele descartou carregava a única chave que poderia abrir a caixa de Pandora de seus crimes. Mercedes encontrou Onofre em uma pequena lanchonete perto da rodoviária. O homem parecia assustado, olhando para os lados. Mercedes, você não devia estar aqui. O Ricardo está louco atrás de um diário que o Dr. Augusto escondia. Ele acha que está com você, sussurrou o segurança. Eu não tenho diário nenhum, Onofre. Eu só tenho isso, disse ela, mostrando a chave de latão. Os olhos de Onofre se arregalaram. Ele se aproximou e falou quase sem emitir som. Essa chave não abre uma porta comum, Mercedes. Ela abre o cofre do tempo no depósito antigo. O Dr. Augusto sabia que o genro era um bandido. Ele guardou as provas reais onde ninguém pensaria em procurar, no meio do entulho. E é aqui que muita gente desiste. A pressão, o medo de perder o neto, a falta de dinheiro, tudo conspirava para que Mercedes se calasse. Mas quando ela pensou em desistir, a imagem de Ricardo chutando o balde e chamando-a de lixo voltou à sua mente. Não era apenas por ela. Era pela honra do Dr. Augusto e principalmente pela vida de Tiago. Eu vou entrar naquele depósito, Onofre. Você me ajuda? Perguntou ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O segurança hesitou, mas depois assentiu. O turno da noite troca às 10. Existe uma entrada pelas docas que o sensor de alarme não pega porque os fios estão podres. Mas você precisa ser rápida. Ricardo colocou câmeras novas em volta de todo o perímetro. Mercedes voltou para casa com um plano, mas o perigo estava mais perto do que ela imaginava. Ao entrar em seu quintal, viu que a porta da frente estava encostada. O coração disparou. Ela correu para dentro e encontrou a casa revirada. Gavetas abertas, roupas no chão e Tiago encolhido em um canto do quarto, abraçando o relógio quebrado. Eles levaram seus papéis, vovó, disse o menino soluçando. O homem ruim veio aqui e levou tudo. Mercedes abraçou o neto com força. Ricardo tinha as fotos e os fragmentos de documentos. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que tinha apagado os rastros. Mas o que ele não sabia, e o que Mercedes acabara de perceber, era que o mais importante não estava naqueles papéis. O segredo estava na chave que continuava segura no forro de seu casaco e na memória de uma mulher que o mundo escolheu ignorar. O tempo vai voltar a correr, Tiago. Eu prometo, disse Mercedes, olhando para o relógio parado nas mãos do neto. Naquela noite, a faxineira que foi chamada de lixo decidiu que era hora de fazer a limpeza mais importante de sua vida. Uma limpeza que começaria nos porões de uma empresa bilionária e terminaria sob as luzes da alta sociedade curitibana. Ela sabia que, a partir daquele momento, cada segundo contava. E o relógio da vida de Tiago não esperaria por muito mais tempo. Mercedes olhou para os destroços de sua pequena sala com o coração apertado, mas, estranhamente, não sentiu vontade de chorar. O medo que antes a paralisava estava sendo substituído por uma chama de indignação que ela nunca soube que possuía. Ricardo achava que, ao invadir sua casa e roubar aqueles fragmentos de papel, tinha limpado seus rastros. Ele acreditava que o poder estava em seus ternos caros e em sua conta bancária.
Mas ele cometeu o erro de subestimar uma mulher que passou a vida inteira limpando a sujeira dos outros. Mercedes sabia exatamente onde a podridão costumava se esconder. Vovó, o homem disse que você ia ser presa, murmurou Tiago, a voz trêmula saindo debaixo das cobertas. Mercedes sentou-se ao lado dele e segurou suas mãos pequenas e frias. Ela percebeu que as unhas do menino estavam levemente azuladas, um sinal claro de que a oxigenação não estava boa. O tempo, aquele inimigo invisível, estava correndo contra eles. E o relógio de bolso, ainda imóvel na mesa de cabeceira, parecia zombar da urgência daquele momento. Mas isso era só o começo de uma longa noite. Mercedes sabia que não podia esperar pelo amanhecer. Ela pegou seu casaco, sentindo o peso da chave de latão contra as costelas. Aquela peça de metal era agora sua única arma. Tiago, a vovó precisa sair um pouco. A dona Irene vai ficar aqui com você. Se sinta cansado, use a bombinha, está bem? Eu volto com o remédio. Ela não sabia se conseguiria cumprir aquela promessa, mas precisava acreditar. O ônibus noturno para o centro de Curitiba parecia mais lento do que o habitual. A geada começava a cobrir os gramados das praças e o vento assoviava pelas frestas das janelas do coletivo. Mercedes desceu a algumas quadras do antigo depósito da construtora Lira. O prédio era uma estrutura imponente de tijolos aparentes, remanescente de uma era em que as coisas eram feitas para durar. Hoje, estava cercado por tapumes de metal e avisos de perigo. Onofre a esperava na penumbra de uma banca de jornais fechada. Ele fez um sinal com a cabeça e os dois caminharam em silêncio até as docas de serviço. O guarda-novo está fazendo a ronda lá na frente. Temos 10 minutos até ele dar a volta no quarteirão, sussurrou o segurança. Com mãos ágeis, ele afastou uma placa de metal solta, revelando uma entrada estreita. Lá dentro, o cheiro de mofo e poeira era sufocante. Mercedes acendeu uma pequena lanterna e o feixe de luz revelou pilhas de móveis antigos, caixas de arquivo mortas e máquinas de escrever cobertas por lençóis que pareciam fantasmas. Para onde agora? Perguntou Onofre, visivelmente nervoso. Mercedes fechou os olhos por um segundo, tentando se lembrar da planta que Tiago havia desenhado. O lugar onde o tempo está guardado, ele dissera. No desenho, havia uma marcação perto de uma escada em caracol que levava a um mezanino. Eles subiram os degraus de ferro que rangiam a cada passo, ameaçando denunciar a presença deles. No topo, Mercedes encontrou uma porta de madeira maciça com um brasão da família Lira entalhado. Ela tirou a chave de latão do forro do casaco. A mão tremia, mas o encaixe foi perfeito. Com um estalo seco, a porta se abriu, revelando um escritório que parecia ter parado no tempo. Era o santuário particular do Dr. Augusto. Nas paredes, fotos dele com os operários das primeiras obras da empresa. Sobre a mesa, um objeto que Mercedes reconheceu imediatamente. Um projetor de slides antigo, daqueles que o velho patrão usava para mostrar os planos das cidades que ele sonhava construir. Mas o que ela encontrou na gaveta secreta da escrivaninha a deixou sem fôlego. Não eram apenas papéis. Era um diário de capa de couro, escrito com a letra firme, mas já um pouco trêmula, do Dr. Augusto. Mercedes começou a folhear as páginas sob a luz da lanterna. Suas mãos começaram a tremer. As anotações revelavam um esquema de desvio de verbas que envolvia não apenas Ricardo, mas políticos influentes da cidade. Ricardo está destruindo tudo o que construí. Ele usa materiais de segunda categoria em prédios populares e embolsa a diferença. Tentei confrontá-lo, mas ele me ameaçou, dizia um dos trechos. Mas havia algo ainda pior. Dr. Augusto descrevia como sua própria filha, esposa de Ricardo, estava sendo mantida sob sedação constante. Ele a convenceu de que está doente, para que ela assine as procurações. Ele a está apagando da vida, assim como quer apagar o meu legado. Meu Deus, murmurou Mercedes. Ela sentiu uma náusea profunda, ao perceber a extensão da maldade do homem que a chamara de lixo. Mas havia mais. No final do diário, colado à última página, estava o testamento real do Dr. Augusto, devidamente registrado em cartório, mas escondido antes que Ricardo pudesse destruí-lo.
O documento deixava claro que Ricardo deveria ser afastado de qualquer cargo de comando e que uma parte significativa das ações da empresa deveria ser destinada a um fundo de auxílio aos funcionários, administrado por um conselho de ética. Ele achou que estava tudo resolvido. Ricardo pensou que, ao humilhar uma faxineira, ele estaria silenciando a última testemunha dos valores do velho Lira. Ele não poderia estar mais enganado. Mercedes fechou o diário e o guardou em sua sacola. Mas quando ela e Onofre se preparavam para sair, o feixe de uma lanterna muito mais potente cortou a escuridão do depósito. Eu sabia que você viria para cá, Mercedes. A voz de Ricardo ecoou pelo enorme pavilhão, fria e metálica como uma lâmina. Ele não estava sozinho. 2 homens de terno escuro o acompanhavam. Ricardo subia a escada de ferro lentamente, o som de seus sapatos de luxo batendo no metal como uma contagem regressiva para o desastre. Onofre tentou se colocar na frente de Mercedes, mas um dos capangas sacou uma arma. Onofre, você sempre foi um sentimental. Uma pena que sua carreira vá terminar de um jeito tão trágico, disse Ricardo, parando no topo da escada. Ele estendeu a mão. Entregue o que você pegou, Mercedes. E talvez eu deixe você voltar para sua casa em Tamandaré para se despedir do seu neto. A menção a Tiago fez o sangue de Mercedes ferver. Você não vai tocar nele, seu covarde, ela gritou. Ricardo riu, um som seco e sem vida. Tocar nele? Eu não preciso tocar nele. Eu já cortei o plano de saúde, Mercedes. Sabe quanto tempo um menino com o coração dele aguenta sem os remédios de alta tecnologia? Dias, talvez horas. Se você me entregar o diário agora, eu ligo para o hospital e garanto que ele seja atendido. Se não, bem, Curitiba é uma cidade fria para quem não tem onde cair morto. O dilema era insuportável. Se entregasse o diário, ela salvava Tiago agora, mas deixava o monstro livre para continuar destruindo vidas. Se ficasse com o diário, ela poderia não ter um neto para quem voltar. E é aqui que muita gente desiste. A dor de ver quem amamos em perigo pode nos fazer aceitar qualquer acordo com o diabo. Mas Mercedes olhou para o projetor de slide sobre a mesa e, por um instante, lembrou-se do rosto do Dr. Augusto. Se o prédio ficar escuro demais, use isso para trazer a luz de volta. Ela percebeu que a luz não era apenas uma metáfora. Eu não tenho nada aqui, Ricardo, disse ela, tentando manter a voz firme enquanto escondia o diário entre as caixas velhas debaixo da mesa, num movimento rápido que as sombras esconderam. Eu vim buscar minhas lembranças. O Dr. Augusto me deu essa chave porque eu era a única pessoa em quem ele confiava para limpar as cinzas do que ele construiu. Ricardo avançou furioso e arrancou a sacola das mãos dela. Ele a virou de cabeça para baixo, mas apenas o velho relógio de bolso quebrado de Tiago, que ela trouxera para dar sorte, caiu no chão, abrindo-se com um impacto. Ricardo pisou no relógio, esmagando o vidro e as engrenagens finas. Sua velha estúpida! Onde está o diário? Ele gritou, agarrando-a pelos ombros e sacudindo-a com violência. Eu já disse que não sei, mentiu Mercedes, suportando a dor física com uma coragem que ela não sabia que tinha. Ricardo olhou em volta, vasculhando o escritório com os olhos, mas o lugar estava cheio de tralhas. O tempo dele também estava acabando. Ele precisava voltar para a sede da empresa para os preparativos da festa de 50 anos, onde sua coroação como CEO aconteceria. Ele não podia se dar ao luxo de ser visto em um depósito abandonado àquela hora da noite. Liguem para o conselho tutelar, ordenou Ricardo para um de seus homens. Denunciem que Mercedes abandonou uma criança doente em casa para cometer furtos no centro. Quero aquele menino em um abrigo do estado antes do amanhecer. Vamos ver quanto tempo ela aguenta sem o neto por perto. Ele saiu, deixando Mercedes e Onofre trancados no depósito. O som da porta pesada sendo fechada por fora e o barulho de um cadeado sendo colocado ecoaram como um veredito de morte. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro baixo de Mercedes. Ela se ajoelhou e pegou os restos do relógio de Tiago. O símbolo da esperança de seu neto estava em pedaços. Onofre tentou forçar a porta, mas era inútil. Estamos presos, Mercedes. E se ele chamar a polícia, você vai mesmo perder a guarda do menino.
Mas Mercedes não estava mais chorando de tristeza. Era uma fúria santa. Ela tateou debaixo da mesa e puxou o diário de couro. Ele acha que me quebrou, Onofre. Ele acha que eu sou o lixo que ele descartou. Mas ele esqueceu que o lixo é onde a verdade costuma ser enterrada. Ela olhou para o projetor de slides. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Dr. Augusto não queria apenas que ela guardasse as provas. Ele queria que ela as mostrasse. E Mercedes sabia exatamente qual seria o palco perfeito para aquela apresentação. Onofre, você conhece o sistema de ventilação deste prédio? Ela perguntou, levantando-se e limpando o pó das saias. O Dr. Augusto me disse uma vez que todos os prédios da Lira são conectados por túneis de serviço. Ele dizia que era para facilitar a limpeza, mas eu acho que ele tinha outros planos. O segurança olhou para ela, entendendo o que ela estava sugerindo. Era uma loucura. Atravessar quilômetros de túneis escuros e apertados para chegar à sede da construtora, bem no meio da festa de gala. Mas não havia outra escolha. O tempo estava acabando e a vida de Tiago dependia de um ato de coragem que ninguém esperaria de uma mulher de 62 anos. Mas isso era só o começo, pensou Mercedes enquanto se enfiava na abertura estreita de um duto de ar, guiada pela lanterna de Onofre. Ela sentia o frio de Curitiba lá fora, mas dentro dela um incêndio estava começando. O que aconteceu em seguida foi ainda mais perigoso do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Porque Mercedes estava prestes a descobrir que Ricardo tinha um plano ainda mais sinistro para aquela noite de festa. E se ela não chegasse a tempo, o Império Lira não seria a única coisa a desmoronar. Mercedes sentia o frio do metal do duto de ventilação contra as palmas das mãos, enquanto o ar empoeirado dificultava cada respiração. Aos 62 anos, seus joelhos protestavam a cada centímetro que ela se arrastava naquela escuridão claustrofóbica. Onofre ia na frente, guiando o caminho com uma lanterna de bolso, mas o barulho do vento lá fora e o eco de seus próprios movimentos pareciam trovões em seus ouvidos. Ela carregava o diário de couro e o projetor antigo como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. E, de certa forma, eram. Eram as únicas provas capazes de impedir que Ricardo terminasse de destruir o que restava da dignidade de sua família. Mas o tempo estava acabando, e o pior ainda estava por vir. Enquanto Mercedes lutava contra o cansaço físico, a quilômetros dali, em Almirante Tamandaré, a situação de Tiago atingia um ponto crítico. O som das sirenes já podia ser ouvido ao longe, subindo a rua de terra em direção à casinha de fundos. Ricardo cumprira sua promessa. O conselho tutelar e a polícia estavam a caminho, e a vizinha, Dona Irene, tentava desesperadamente acalmar o menino, cujo coração batia em um ritmo frenético e irregular. "Vovó, a vovó disse que o tempo ia voltar", sussurrava Tiago, os olhos fixos na porta, enquanto a falta de ar o fazia ver borrões coloridos. Ele apertava contra o peito os restos do relógio de bolso que Ricardo havia esmagado, como se os cacos de vidro pudessem, por algum milagre, remendar sua própria vida. Dentro dos dutos de ventilação, Mercedes parou por um segundo, o peito subindo e descendo com força. "Eu não consigo, Onofre. Meu corpo não aguenta mais", ela murmurou, sentindo as lágrimas de exaustão se misturarem à fuligem em seu rosto. Foi então que ela sentiu algo vibrar no bolso do seu casaco. Não era um celular, era a chave de latão batendo contra a estrutura do duto. Ela se lembrou da voz do Dr. Augusto. "Traga a luz de volta." Aquilo não era um pedido, era uma missão. E Mercedes não era mulher de deixar serviço pela metade. Ele achou que eu era lixo, pensou ela, os olhos brilhando na escuridão. Pois o lixo vai mostrar para ele como se faz uma limpeza de verdade. Com um esforço sobre-humano, ela voltou a se arrastar. Enquanto isso, o prédio da construtora Lira, no coração do Batel, brilhava como uma joia lapidada. Carros de luxo estacionavam um após o outro, despejando homens em smokings impecáveis e mulheres cobertas de joias. No salão principal, o cheiro de champanhe caro e perfumes importados mascarava a podridão moral que subia dos escritórios da diretoria. Ricardo era o centro das atenções.
Ele circulava com um sorriso vitorioso, aceitando cumprimentos antecipados. Ele acreditava que Mercedes e Onofre estavam apodrecendo no depósito antigo e que o diário seria incinerado junto com o prédio que ele já havia ordenado que fosse demolido na manhã seguinte. Ele achou que estava tudo resolvido. Ele não poderia estar mais enganado. Mercedes e Onofre finalmente alcançaram a grade de saída que dava para a área das docas de serviço da sede principal. Com cuidado, Onofre soltou os parafusos e eles desceram, caindo sobre uma pilha de sacos de lixo reciclável. O destino era irônico. Para salvar a empresa, a faxineira teve que passar pelo lixo. Mercedes olhou para si mesma. Suas mãos estavam negras de poeira, seu vestido estava rasgado e seu rosto marcado pelo cansaço. Ela não parecia uma convidada de uma festa de gala. Ela parecia exatamente o que Ricardo dissera, alguém descartável. Mercedes, você não pode entrar lá assim. Os seguranças vão te barrar antes mesmo de você chegar ao palco, disse Onofre, limpando o próprio uniforme. Eu não vou entrar como convidada, Onofre. Eu vou entrar como eu mesma, respondeu ela, com uma calma assustadora. Ela caminhou até o vestiário dos funcionários da limpeza, que ela conhecia tão bem. Lá ela encontrou seu antigo armário, que ainda não havia sido esvaziado. Ela não pegou roupas de festa. Ela pegou um avental branco, impecavelmente passado, que guardava para ocasiões especiais, e limpou o rosto com água gelada. Ela não queria se esconder atrás de sedas ou joias. Ela queria que Ricardo visse exatamente quem o estava derrubando. Mas havia um problema maior. O projetor de slides precisava de uma tela e de uma conexão que Mercedes não sabia se encontraria. O sistema de projeção do salão é todo digital agora, Mercedes. Esse trambolho antigo não liga em nada, avisou Onofre. Ele não precisa ligar em nada tecnológico, Onofre. Ele só precisa de uma tomada e de uma parede branca. E a parede de vidro que dá para a praça é perfeita. Se as luzes do salão se apagarem, o que eu projetar ali será visto por todos lá dentro. E por quem estiver na rua também. Mas como apagar as luzes de um evento daquele porte sem ser pega? E é aqui que muita gente desiste diante da complexidade do plano. Mas Mercedes conhecia aquele prédio como a palma de sua mão. Ela sabia qual disjuntor controlava o lustre central e qual sensor de fumaça poderia disparar o sistema de emergência apenas para criar o caos necessário. Enquanto Mercedes se preparava, Ricardo subiu ao palco. O mestre de cerimônias pediu silêncio. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que anunciamos o novo CEO da construtora Lira, o homem que levará este império para o futuro, Ricardo Menezes. Os aplausos estouraram. Ricardo caminhou até o microfone, a arrogância transbordando em cada gesto. Obrigado. O Dr. Augusto Lira sempre disse que era preciso renovar, e renovar significa saber o que deve ser mantido e o que deve ser jogado fora. Na minha gestão, não haverá espaço para o que é velho, para o que é lento, para o que não produz. Nesse exato momento, um estalo seco ecoou por todo o salão. As luzes luxuosas piscaram e se apagaram completamente. Um murmúrio de confusão tomou conta dos convidados. Ricardo parou de falar, sua silhueta iluminada apenas pelas luzes de emergência avermelhadas, que davam a ele uma aparência quase demoníaca. O que é isso? Segurança! Resolvam isso agora! Gritou Ricardo, a voz perdendo a compostura. De repente, um feixe de luz amarelada e quente cortou o escuro. Não vinha do sistema moderno de iluminação, mas de um projetor antigo posicionado estrategicamente na galeria superior. A luz atingiu a imensa parede de vidro atrás de Ricardo, transformando-a em uma tela gigante para quem estava dentro e para a multidão que começava a se aglomerar do lado de fora, no frio da noite de Curitiba. A primeira imagem que apareceu não foi um gráfico de lucros. Foi uma foto polaroid do Dr. Augusto sorrindo ao lado de um grupo de operários. E ao lado da foto, uma frase manuscrita do seu diário, ampliada e legível para todos. A riqueza de um homem não se mede pelo que ele constrói para si, mas pelo que ele protege para os outros. Ricardo é a traição em forma de herdeiro. O salão ficou em um silêncio mortal. Ricardo congelou, olhando para trás e vendo as palavras que ele pensou ter destruído. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais devastador.
Mercedes apareceu no topo da escadaria que levava ao salão. Ela não estava gritando. Ela não estava chorando. Ela estava apenas parada, segurando o diário em uma mão e a chave de latão na outra. O senhor disse que lixo deve ser descartado antes que comece a feder, não foi, Ricardo? A voz de Mercedes, amplificada pelo microfone de lapela que Onofre havia conectado clandestinamente ao sistema, ecoou por todo o batel. Pois eu vim fazer a coleta. A tensão no salão era quase sólida. Os convidados olhavam de Mercedes para Ricardo e para as novas imagens que começavam a passar no projetor. Provas de materiais de construção superfaturados, laudos técnicos adulterados de prédios que corriam risco de desabar e a imagem de documentos médicos que provavam a sedação forçada da filha do Dr. Augusto. Ricardo sentiu o chão fugir sob seus pés. Ele tentou avançar em direção a Mercedes, mas foi contido pelos próprios seguranças da empresa, que agora olhavam para ele com nojo. O jogo havia virado. A faxineira que ele tentou enterrar acabara de cavar a cova de sua carreira diante de toda a elite da cidade, mas Mercedes não sentia vitória. Ela sentia urgência. «Onofre, ligue para a dona Irene, agora!» gritou ela, esquecendo-se do microfone. Ela precisava saber de Tiago. Ela precisava saber se o tempo tinha, finalmente, voltado a correr para o seu neto. Se a resposta que ela recebeu pelo telefone fez o seu mundo parar. «Dona Mercedes, o Tiago, ele acordou e está chamando pela senhora. Os médicos chegaram a tempo.» A voz de dona Irene ao telefone parecia um milagre, atravessando o caos do salão de gala. Mercedes fechou os olhos e sentiu o primeiro suspiro de alívio em dias. Enquanto isso, o silêncio no prédio da Lira era cortado apenas pelo som metálico das algemas se fechando nos pulsos de Ricardo. O homem que se achava o dono do mundo agora era escoltado pela polícia, sob os flashes das mesmas câmeras que, minutos antes, deveriam registrar sua glória. A queda de Ricardo foi absoluta. Com a revelação do testamento real e das provas de corrupção, o conselho da empresa agiu imediatamente. A filha do Dr. Augusto, liberta da sedação criminosa imposta pelo marido, assumiu seu lugar de direito e, em seu primeiro ato, garantiu que Mercedes e Tiago tivessem o melhor suporte médico do país. A justiça, que parecia ter esquecido o caminho para Almirante Tamandaré, finalmente bateu à porta. Mas a maior transformação não foi financeira. Meses depois, Mercedes não vestia sedas nem morava em uma mansão no Batel. Ela continuava sendo a mesma mulher de mãos firmes e olhar doce, mas agora ela usava sua parte no fundo deixado pelo Dr. Augusto para algo maior. Ela fundou o Instituto Mercedes Lira, um centro dedicado a proteger trabalhadores idosos contra abusos e a oferecer tratamento gratuito para crianças com problemas cardíacos. O lixo, que Ricardo tentou descartar, tornou-se o alicerce de centenas de novas vidas. A cena final aconteceu em uma tarde ensolarada no Jardim Botânico de Curitiba. O céu estava de um azul límpido, sem o cinza das nuvens que costumavam assombrar os dias de Mercedes. Ela estava sentada em um banco de madeira, observando Tiago correr atrás de uma borboleta. O menino tinha as bochechas coradas e uma energia que parecia infinita. Tiago parou, sentou-se ao lado da avó e tirou do bolso o antigo relógio de bolso do avô, agora totalmente restaurado. Ele abriu a tampa de latão e, pela primeira vez na vida do menino, o som rítmico do tic-tac preencheu o ar entre eles. «Vovó, o tempo não está mais guardado. Ele está correndo com a gente», disse o menino com um sorriso radiante. Mercedes o abraçou, sabendo que a dignidade humana é algo que nenhum cargo ou dinheiro pode triturar. A luz, como prometera o Dr. Augusto, tinha finalmente voltado para ficar. Se essa história tocou você de alguma forma e te mostrou que a justiça sempre encontra um caminho, se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e cheios de esperança. E não esquece de me contar aqui nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece. Eu leio cada um de vocês. Até a próxima.